é que o senhor faz o retrato de João Cabral de Melo Neto? Olha, isso é a pergunta mais difícil que você podia me fazer, compreende? Em primeiro lugar, porque você conhece minha poesia e você vê que ela é uma poesia que nunca, na qual, quer dizer, eu nunca falo de mim mesmo, né? Compreende? Quer dizer, o Eliot dizia que a poesia não é a expressão de uma personalidade, mas a fuga à personalidade. E eu tenho a impressão que isso acontece comigo, de forma que eu não tenho uma consciência assim, compreende? Quer dizer, tenho consciência de mim mesmo como homem, mas eu sou um homem como outro qualquer, compreende? Agora, como escritor, compreende? Quer dizer, a ideia que eu faço de mim mesmo, compreende? Está nos meus poemas, compreende? Quer dizer, talvez a pessoa somando tudo o que eu digo a respeito de coisas e de situações e de outras coisas, compreende? A pessoa possa ter uma ideia de mim, compreende? Agora, como ser humano, eu tenho a impressão que eu sou não sou nem melhor nem pior que os outros. O senhor seria capaz de explicar o processo de gestação e nascimento do poeta João Cabral de Melo Neto? Bom, isso é uma coisa muito engraçada, compreende? Porque eu quando era adolescente, comecei a me interessar por literatura, compreende? Eu não comecei me interessando por poesia, eu comecei me interessando sobretudo pela crítica, né? Eu sempre me considerei, o meu ideal sempre teria sido ser crítico, compreende? Mas acontece que eu com 17, 18 anos, eu sabia que eu não ia ter cultura para me dedicar à crítica literária, de forma que então descobri a poesia e comecei fazendo poesia. E até, vamos dizer assim, até que chegasse um dia em que minha cultura permitisse fazer crítica literária, compreende? E por isso é que eu tenho a impressão que você repare bem que o traço principal de minha poesia é o espírito crítico, compreende? Eu me considero, compreende? Quer dizer, um crítico que faz poesia, compreende? Ou seja, por exemplo, o meu último livro, Museu de Tudo, né, é mesmo uma tentativa assim de fazer uma poesia crítica. Você repare que o livro fala sempre de autores, de pintores, compreende? Quer dizer, é uma tentativa de fazer uma poesia, mas essa coisa que o autor chamava poesia crítica, né? E os seus poemas como nascem? Mas isso é muito difícil dizer, porque cada um nasce de uma maneira, né? Compreende? Quer dizer, muitas vezes um nasce de um ato de vontade, outra vez é uma ideia que ocorre, compreende? Quer dizer, mas em todo caso eu não tenho nada do poeta inspirado assim, compreende? Que de repente tem um estalo, dá um estalo nele, ele senta e faz o poema e o poema sai pronto, compreende? Um poema meu é um negócio que muitas vezes leva anos para ser feito, compreende? Que muitas vezes eu anoto uma ideia, um tema, compreende? Uma imagem, compreende? E aquilo fica fermentando, vamos dizer, durante muito tempo, compreende? Até que um dia eu retomo e avanço um pouco mais e esqueço e depois volto a retomar, até que um dia eu termino. Compreende? Ser diplomata para escrever poesia, a pessoa tem uma grande desvantagem, porque você vive num país estrangeiro e poesia se faz com palavras, compreende? E você, o diplomata, é um cidadão que vive permanentemente falando uma língua que não é sua. E você só pode escrever realmente na sua língua, né? De forma que o diplomata tem essa vantagem, tem uma vantagem por um lado e uma desvantagem por outra, compreende? Porque a pessoa, depois de viver muito tempo fora permanentemente fora de sua língua, compreende? Você acaba, não digo esquecendo, né? Também não chega a esse ponto, mas você perde muito das sutilezas, compreende? Você de fora, você não pode acompanhar a evolução da língua do seu país, compreende? E tudo isso para um escritor é uma coisa muito importante. Cada vez que eu volto ao Brasil e vejo os jovens escritores, sobretudo agora os jovens cronistas, é como eu vejo como o português do Brasil é uma língua que está evoluindo, compreende? E não é porque a gíria é uma coisa que muda com muita rapidez, compreende? E no meio dessa gíria que muda com tanta rapidez, tem muita coisa que se transforma em língua permanente e outra parte que desaparece, compreende? E quem está lá fora não pode acompanhar, nem pode viver essa evolução da linguagem, compreende? Que se faz todos os dias e para a qual cada pessoa contribui, compreende? Necessariamente o fato de eu ter vivido em países estrangeiros não me levaria a escrever sobre paisagens nem sobre coisas dos países estrangeiros. Compreende? Repare bem
que eu vivi em diversos países, mas praticamente eu escrevi somente sobre a Espanha. Isso porque eu encontrei na Espanha, talvez, uma identidade, talvez porque eu tenha vivido mais tempo na Espanha, né? Eu estive na Espanha em 6 postos diferentes, quer dizer, 6 vezes diferentes, em 3 postos diferentes, num total de 13 anos. De forma que a Espanha me marcou muito mais do que a Inglaterra, a Suíça, a França, o Paraguai. Muito bem. Agora, eu escrevi mais sobre a Espanha, menos porque por ter vivido na Espanha, eu acho que eu nunca escrevi sobre nada, só que me lembro sobre o Paraguai, compreende? Mas em todo caso, porque a Espanha, eu devo ter encontrado na Espanha qualquer identidade, qualquer coisa em comum, compreende, com o Nordeste brasileiro, compreende, de onde eu saí nas vésperas, mudei para o Rio, nas vésperas de fazer 23 anos, compreende? Então, eu tenho a impressão que deve haver uma identidade profunda, compreende? Eu não sei, a Espanha talvez tenha me abalado mais do que os outros. Se fosse possível definir, compreende, a minha poesia, compreende? Eu diria que minha preocupação, compreende, é definir as coisas, compreende? Quer dizer, não vamos dizer descrever, né? Porque descrever é uma coisa que dá mais ideia de prosa, compreende? Quer dizer, eu diria que seria definir as coisas. Eu gostaria, compreende, de meus poemas, em vez de pregar, quer dizer, de serem pregação, de recomendar, de dar conselho, compreende, de qualquer coisa, compreende, que eles apenas dessem a ver. Compreende? Eu me considero, compreende, quer dizer, um jeito muito mais visual do que auditivo, de forma que se eu não fosse escritor, o que eu gostaria de ser seria pintor, compreende? Porque a minha preocupação, muita gente, aliás, acha que eu tenho uma poesia de pintor, eu tenho a impressão que essa impressão vem daí, compreende? Quer dizer, porque a minha preocupação, sobretudo, é definir as coisas, mas a minha preocupação é ser o menos subjetivo possível e dar a ver as coisas, mostrar as coisas, compreende? Descrever as coisas, ou, como eu estava dizendo, descrever não é bem a palavra, eu prefiro dizer definir as coisas. Todo mundo tem na vida o seu filósofo, né? Que é o filósofo que teve importância na sua vida. Na minha vida, o meu filósofo não era filósofo, era um arquiteto, era o Le Corbusier. Tenho a impressão que o esforço do poeta, pelo menos do poeta, do tipo da poesia que eu procuro fazer, compreende, é esse, compreende? Quer dizer, é a pessoa dizer coisas que naturalmente são abstratas, mas dizer essas coisas através de uma linguagem concreta. Eu estudava, fazia tudo em função da poesia que estava escrevendo. Eu escrevia porque queria escrever, compreende? Quer dizer, eu não sou um poeta inspirado, não, compreende? A emoção, para mim, não era aquilo não é a minha emoção, eu procurava criar emoção por os outros. Compreende? Agora, aquilo não tem nada a ver com a minha emoção. Compreende? Eu escrevi de coisas que eu vivi, compreende? Porque vivi, tinha que escrever alguma coisa, não podia escrever sobre a Coreia, se eu vivi